Imagine ser a pessoa mais fraca em uma dimensão inteira de monstros, magia e guerra apocalíptica, e a sua estratégia de sobrevivência é a agricultura. Não uma técnica de espada lendária, não uma bênção divina, não alguma linhagem oculta que se ativa convenientemente no momento de maior perigo. Plantações, sementes no solo, cronogramas de irrigação. Um homem sozinho no fundo de uma torre cheia de criaturas que poderiam aniquilá-lo com um pensamento passageiro. E ele planta tomate cereja. O manhwa se chama Solo Farming in the Tower. O título coreano é Naonja Tabezel Nongsa, e ele não tem o menor direito de ser tão envolvente quanto é. Porque Sejong Park, um jovem comum, sem poderes, completamente sem nada de notável, tropeça na estrutura mais perigosa que existe, fica preso em uma área oculta sem saída, e responde à sua situação não com determinação heróica, nem com treinamento desesperado de combate, mas com o pragmatismo silencioso e teimoso de alguém que simplesmente se recusa a morrer de barriga vazia. Este é um dos manhwas mais inesperadamente brilhantes em circulação hoje. E eu preciso te contar por quê. Bem-vindos de volta ao Manhwa Recap Vault. Hoje vamos falar de algo genuinamente diferente. Uma história que prova que você não precisa de combate para criar tensão extraordinária. E não precisa de um protagonista superpoderoso para entregar pagamentos profundamente satisfatórios. Se você já quis um manhwa que parece um cobertor quentinho enrolado em torno de uma crise existencial, é este. Para entender a situação de Sejong Park, você primeiro precisa entender a Torre Negra. Neste mundo, torres apareceram. Estruturas massivas, sobrenaturais, que perfuraram a própria realidade. Portais para dimensões repletas de monstros, tesouros e poder, além da compreensão humana. Caçadores entravam nessas torres para limpar andares, ganhar força e proteger a humanidade das criaturas dentro delas. As torres se tornaram o eixo em torno do qual a civilização se reorganizou. Governos, economias, hierarquias sociais inteiras, tudo remodelado pela simples pergunta de quem podia sobreviver dentro de uma torre e quem não podia. A Torre Negra é uma dessas estruturas. Ela é enorme, ela é antiga, e ela é, por qualquer avaliação razoável, letal. Cada andar contém ecossistemas, criaturas e desafios cujo perigo aumenta conforme você ascende. Os caçadores mais fortes do mundo entram na Torre Negra em grupos organizados, com equipamento, suprimentos, planos de contingência e protocolos de extração. Sejong Park não é um desses caçadores. Ele não é forte, ele não tem habilidades de combate, ele não possui afinidade mágica, nem habilidades despertadas, nem potencial latente, esperando para ser destravado por circunstâncias dramáticas. Ele é, por toda a métrica que importa neste mundo, comum. O tipo de pessoa que jamais, em qualquer cenário razoável, colocaria os pés dentro de uma torre, e ainda assim, por meio de uma série de eventos que são em partes iguais azarados e absurdos, Sejong se encontra dentro da Torre Negra. Não em um andar já limpo, com equipes de apoio e linhas de suprimento. Não em uma zona segura com outros humanos. Ele cai em uma área oculta em um dos andares iniciais. Um espaço que foi selado, esquecido, desconectado dos caminhos principais que os caçadores usam para subir. Ele está sozinho, completamente, devastadoramente sozinho, sem comunicação com o mundo exterior, sem nenhuma forma de sinalizar por resgate, sem armas, sem suprimentos, sem habilidades que o ajudariam a abrir caminho até uma saída, mesmo se uma existisse. O que ele tem é terra. A área oculta é, funcionalmente, uma caverna com solo. Há água. Há luz filtrando de algum lugar acima, o suficiente para sustentar o crescimento de plantas, se alguém soubesse como cultivá-las. E Sejong Park, que passou sua vida comum em um mundo comum fazendo coisas comuns, por acaso sabe o suficiente sobre cultivar alimentos para não morrer imediatamente. Então ele planta, não como uma grande estratégia, não como um plano calculado de sobrevivência. Ele planta porque é a única coisa que ele pode fazer. A alternativa é a fome. E Sejong não é o tipo de pessoa que aceita a alternativa. Ele é teimoso da forma como pessoas comuns costumam ser teimosas. Não dramática, não heróica, apenas persistente e silenciosamente recusando-se a desistir. Ele encontra sementes, ele limpa o chão, ele planta, ele rega,
Ele espera. E quando os primeiros brotos verdes empurram através do solo, algo muda, não no mundo ao redor dele, mas em Sejun mesmo. Porque agora ele tem um projeto. Agora ele tem propósito. Agora cada dia tem estrutura. Cuidar das plantações, checar a água, proteger as mudas, planejar a próxima colheita. É mundano, é repetitivo e é, contra toda a expectativa, profundamente envolvente de ler. Porque histórias de sobrevivência funcionam melhor quando despem tudo, exceto a pergunta fundamental: o que você realmente faria? Não o que você faria se tivesse um sistema. Não o que você faria se descobrisse poderes ocultos. O que você faria com nada além das suas mãos e o que a terra oferecer. Sejun planta, e a plantação vai bem. Aqui é onde Solo Farming in the Tower revela o truque que estava escondendo por trás da sua premissa aconchegante. Sejun não está sozinho na Torre Negra. A torre é povoada por criaturas de poder extraordinário, seres que existem dentro de suas paredes há séculos, entidades com habilidades que fazem os caçadores humanos mais fortes parecerem insignificantes. E várias dessas criaturas começam a notar Sejun. Não porque ele seja uma ameaça, não porque ele irradie algum poder oculto. Elas o notam porque ele está cultivando comida. A primeira grande conexão é com um grupo de abelhas venenosas, criaturas que são perigosas, territoriais e completamente desinteressadas em assuntos humanos. Só que as plantações de Sejun produzem néctar, e essas abelhas, por mais poderosas que sejam, querem aquele néctar. Uma relação tentativa, transacional, se forma. Sejun fornece flores e plantações. As abelhas fornecem mel. Nenhuma das partes confia totalmente na outra. Ambas as partes se beneficiam. É o primeiro fio do que se torna o mecanismo central de toda a história. A capacidade de Sejun de formar relações com criaturas da torre, não através da força, não através da dominação, mas através da utilidade. Ele cultiva coisas. Seres poderosos querem essas coisas. E Sejun, com o instinto comercial discreto de alguém que entende oferta e demanda básicas, alavanca o que tem. Então Aileen Prytani entra em cena. Aileen é uma dragoa. Especificamente, ela é uma dragoa jovem que serve como administradora da torre, responsável por gerenciar certos aspectos dos sistemas internos da Torre Negra. Ela é poderosa, orgulhosa e absolutamente terrível no seu trabalho, da maneira que só alguém simultaneamente super qualificado e inexperiente pode ser. Ela descobre Sejun pelos sistemas de monitoramento da torre e fica fascinada por esse humano bizarro que está cultivando em uma área selada, a qual ninguém deveria conseguir chegar. A relação dos dois é uma das grandes alegrias deste manhwa. Aileen não consegue alcançar Sejun fisicamente. Ela se comunica com ele através dos sistemas da torre, oferecendo missões, fornecendo informações, ocasionalmente deixando cair itens ou sementes através de canais administrativos que ela provavelmente não deveria estar acessando. Ela é mandona, exigente, emocionalmente volátil e profunda e transparentemente apegada a Sejun, de um jeito que ela preferiria morrer a admitir. Ela mascara sua preocupação com exigências imperiosas e formalidade administrativa, e é interminavelmente cativante. Mas a chegada verdadeiramente transformadora, o personagem que eleva esta história de encantadora para genuinamente especial, é Fenrir. Sim, aquele Fenrir. Na mitologia deste mundo, Fenrir é uma fera de classe apocalíptica, uma criatura de poder capaz de acabar com o mundo, selada porque sua força total poderia desfazer a própria realidade. Fenrir é lenda. Fenrir é terror. Fenrir é o nome sussurrado por seres que eles mesmos inspiram terror. E Fenrir, no momento, é um filhotinho, sem poderes, diminuído, reduzido a uma bolinha de pelo minúscula, fofa, absurdamente adorável. Fenrir encontra Sejun na área oculta e faz uma descoberta que remodela toda a trajetória da história. As plantações de Sejun não são plantações comuns. Algo sobre a área oculta, algo sobre o cultivo persistente de Sejun, algo sobre as condições únicas desse espaço selado, produziu comida com propriedades extraordinárias. Comida que pode restaurar poder. Comida que pode curar. Comida que tem um sabor francamente incrível. Fenrir quer essa comida. Fenrir precisa dessa comida. E Sejun, que não entende totalmente o que Fenrir é, mas entende perfeitamente que essa pequena criatura provavelmente poderia destruí-lo sem esforço.
Faz o que Sejun sempre faz. Ele negocia. O resultado é um arranjo que é simultaneamente um contrato de proteção, um acordo comercial e o início de uma amizade improvável. Fenrir fica. Fenrir come a comida do Sejun. Fenrir, quase relutantemente, fornece proteção, porque proteger a fonte de comida é simplesmente lógico, e qualquer apego emocional mais profundo é inteiramente coincidência e não deveria ser discutido. Esse padrão se repete, vez após vez. Feras lendárias, espíritos poderosos, entidades ancestrais, todos encontram seu caminho até a fazenda oculta de Sejun, atraídos pelas propriedades cada vez mais notáveis das suas plantações. E cada um, através de alguma combinação de fome, curiosidade e a inexplicável atração gravitacional da hospitalidade teimosa de Sejun, fica. O humano falido, sem poderes, constrói uma casa, não através do combate, através de cozinhar, plantar e do ato radical de tratar entidades apocalípticas como hóspedes que precisam ser alimentados. O que torna Solo Farming in the Tower estruturalmente brilhante é como ele escala sem abandonar sua identidade central. Esta é uma história de cultivo. Ela continua sendo uma história de cultivo. Mas a fazenda cresce de formas que são genuinamente surpreendentes. As plantações de Sejun desenvolvem propriedades cada vez mais poderosas. Tomates cereja que restauram resistência. Batatas doces que aumentam a resistência mágica. Plantações que, nas mãos de caçadores, seriam classificadas como consumíveis Rank S, valendo fortunas. E Sejun, preso em sua área oculta sem acesso a mercados ou casas de leilão, está cultivando-as aos baldes. A economia da torre começa a se distorcer ao redor dele. Outros habitantes dos andares, criaturas, espíritos, divindades menores, começam a tratar a fazenda de Sejun como um destino. Rotas comerciais se formam, pedidos chegam. Eilin, operando através do seu acesso administrativo, começa a facilitar trocas que tecnicamente violam vários protocolos da torre, mas produzem resultados benéficos demais para serem cancelados. Sejun se torna, sem nunca ter pretendido isso, o produtor agrícola mais importante de toda a Torre Negra. A comédia neste trecho é excepcional. Sejun aborda cada interação com a mesma energia pragmática. Esteja ele negociando preços de plantações com um espírito ancestral ou discutindo com Fenrir sobre roubar comida antes de ser devidamente colhida. O absurdo da sua situação nunca sobrepuja a sinceridade das suas respostas a ela. Ele não acha estranho que um deus lobo sem poderes esteja cochilando no seu canteiro de vegetais. Ele acha inconveniente, porque Fenrir está esmagando as mudas. Mas por baixo do calor, tensões reais se acumulam. O selo da área oculta não é permanente. Forças do lado de fora, tanto humanas quanto não, estão começando a perceber que algo incomum está acontecendo na Torre Negra. As plantações que Sejun produz têm propriedades pelas quais organizações poderosas matariam para controlar. Caçadores que passaram anos grindando pelos andares da torre dariam qualquer coisa pelo tipo de consumível que Sejun cultiva como rotina. E o próprio Sejun está mudando. Não através de treinamento de combate ou aquisição de poder, mas através de algo mais sutil. O sistema da torre reconhece o seu cultivo. Ele lhe concede habilidades agrícolas, não habilidades chamativas de combate, mas aprimoramentos profundamente práticos para suas técnicas de cultivo. Análise de solo aprimorada. Ciclos de crescimento acelerados. A capacidade de identificar propriedades das sementes antes do plantio. Habilidades que seriam inúteis em uma luta, mas são devastadoras em um campo. Ele está se tornando, dentro dos parâmetros muito específicos do que faz, genuinamente excepcional. Não um grande caçador, não um grande lutador, um grande fazendeiro. E em uma torre cheia de seres que precisam comer, essa distinção carrega mais peso do que qualquer espada jamais carregaria. As feras lendárias que agora povoam sua fazenda, Fenrir, e outros que chegam conforme a história progride, fornecem a proteção que o próprio Sejun não pode. Eles são as muralhas dele, o exército dele, o fator de dissuasão dele. Não porque ele os comande, não porque ele os tenha domado, mas porque eles concluíram, independentemente, que proteger a fazenda é do interesse deles próprios. A comida é boa demais. A companhia é confortável demais. O humano estranho e teimoso que trata entidades capazes de acabar com o mundo com a mesma hospitalidade prática que daria a qualquer vizinho,
ele vale a pena ser mantido vivo. É uma história de família encontrada disfarçada de simulador de fazenda, disfarçado de fantasia de torre. E cada camada funciona. O cenário de Manhuas está saturado de fantasias de poder, protagonistas que despertam habilidades divinas, que recebem sistemas lendários, que reencarnam com pleno conhecimento do futuro e dominam sistematicamente cada desafio. E essas histórias têm o seu lugar. Eu falo delas regularmente neste canal e gosto enormemente delas. Mas Solo Farming in the Tower opera em um espaço que quase ninguém mais ocupa. Ele faz uma pergunta que o gênero raramente considera. E se a maior força do protagonista não for a habilidade de combate, mas a disposição de fazer algo que ninguém mais acha que vale a pena fazer? Sejun planta, porque ninguém mais vai plantar. Os seres poderosos da Torre Negra consideram a agricultura abaixo deles. Caçadores atravessam os andares buscando combate, tesouros e progressão de nível. Eles não param para plantar sementes. Toda a infraestrutura da torre é construída sob a suposição de que o poder vem do combate. A existência de Sejun refuta essa suposição. E a história deriva uma satisfação enorme em assistir as entidades mais poderosas da torre reconhecerem gradualmente, relutantemente, às vezes hilariamente, que esse humano sem nada de notável construiu algo que nenhuma delas conseguiria replicar. O controle tonal é notável. Esta é uma história que inclui feras de classe apocalíptica, sistemas de poder em escala cósmica e perigo genuíno. E ainda assim, ela consistentemente parece aconchegante. Não porque evita a atenção, mas porque o centro emocional de Sejun se mantém. Ele se preocupa com suas plantações. Ele se aflige com padrões climáticos na área oculta. Ele mantém rotinas, cronogramas de irrigação, prazos de colheita, preparo de refeições, que ancoram a narrativa na domesticidade, mesmo enquanto o contexto mais amplo cresce cada vez mais extraordinário. O humor é seco e movido pelos personagens. A recusa indignada de Fenrir em admitir apego emocional, enquanto fisicamente se recusa a deixar a fazenda. As tentativas cada vez mais transparentes de Aileen de ajudar Sejun, enquanto mantém a ficção da neutralidade administrativa. O desfile de criaturas lendárias que chegam esperando intimidar um fazendeiro humano e, em vez disso, se veem sentadas a uma refeição da qual elas não conseguem se forçar a sair. O material fonte da novela, 723 capítulos completos, escritos por S. D. Knight, fornece uma profundidade de construção de mundo, da qual a adaptação em Manhwa bebe generosamente. A ecologia da torre, seus sistemas econômicos, as dinâmicas políticas entre guardiões dos andares e administradores da torre, tudo isso parece desenvolvido e internamente consistente. Este não é um mundo construído para servir ao arco de poder de um único protagonista. É um mundo que existe independentemente, e Sejun por acaso encontrou o único nicho dentro dele que ninguém mais pensou em explorar. E a qualidade da adaptação é excepcional. A adaptação de Lim Hyong preserva o ritmo e o humor da novel, enquanto a arte de Lee Ha-kyung dá vida à fazenda com um calor e um detalhe que fazem cada colheita parecer merecida. Os designs dos personagens são distintos. Sejun parece comum porque ele é comum, e o contraste entre sua aparência sem nada de notável e as criaturas lendárias que o cercam é uma piada visual que nunca para de ser engraçada. 100 capítulos depois de iniciada a primeira temporada, a história mal arranhou a superfície do que a novela contém. A fazenda vai crescer, as feras vão se multiplicar, o mundo lá fora vai bater a porta. E Sejun Park, o homem que respondeu ao aprisionamento dimensional plantando tomates cereja, vai enfrentar desafios que testam se a agricultura e a hospitalidade conseguem se sustentar contra forças que acreditam que apenas a violência merece respeito. O que eu cobri hoje é a fundação, a área oculta, as primeiras plantações, as relações iniciais com Fenrir e Aileen, o estabelecimento de uma fazenda que atrai residentes cada vez mais poderosos. Mas a história que Solo Farming in the Tower constrói daqui se expande enormemente. O selo na área oculta não é permanente, e o isolamento de Sejun não vai durar para sempre.
Quando o mundo lá fora descobrir o que ele construiu, quando caçadores, governos e organizações da torre souberem que um único fazendeiro humano está produzindo plantações que rivalizam com os itens consumíveis mais poderosos que existem, a bolha aconchegante que envolve a fazenda enfrentará o seu maior teste. A novela se estende por mais de 700 capítulos por uma razão. A fazenda cresce e se torna algo que afeta todo o ecossistema da torre. Alianças se formam, inimigos surgem. A questão de quem controla o suprimento de comida se torna, como sempre se torna em qualquer civilização, a questão de quem controla tudo. E no centro de tudo isso, Sejong Park continua a fazer o que sempre fez. Ele acorda, ele verifica suas plantações, ele alimenta o lobo apocalíptico, ele discute com a administradora Dragoa, e ele planta, porque é isso que ele é, e é mais que suficiente. Se você está cansado de fantasias de poder focadas em combate e quer algo que prove que dá para construir uma das histórias mais envolventes do gênero em torno de um homem, um pedaço de terra e um filhote apocalíptico, este é o seu manhwa. Se você gostou desta análise, me conta nos comentários. O Manhwa Recap Vault cobre as histórias mais envolventes do gênero, toda semana. Inscreva-se se quiser estar aqui no próximo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.